Provavelmente você já ouviu falar sobre os alimentos inflamatórios e os benefícios que se tem quando se retira esses alimentos. Talvez você já tenha até tirado esses alimentos na tentativa do seu emagrecimento. Provavelmente teve um resultado, mas eu quero saber, será que você manteve esse resultado? Nesse vídeo eu vou trazer uma verdade oculta sobre esse grupo de alimentos e um ponto de vista para que você saiba se realmente é necessário tirar esses alimentos, se esses alimentos realmente têm esse impacto negativo na sua saúde, no seu processo de emagrecimento e no seu resultado como um todo. Bom, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal para que você possa ter a garantia de receber toda semana os vídeos novos que eu coloco aqui e ative o sininho para você realmente ser notificado. Esse é um assunto bem polêmico e frequentemente eu recebo pacientes que em algum momento da vida ou em algum momento de um processo de emagrecimento vieram a tirar alimentos inflamatórios, tiveram resultado, mas no final eles acabam indo para um mesmo ponto. Isso me chama muita atenção, porque existe uma coisa por trás desses alimentos que poucas pessoas sabem. E na verdade elas até sabem, mas elas não conseguem, por conta de tanta informação, de tanto terrorismo, elas não conseguem observar. E teve uma história que me chamou muita atenção e eu quero compartilhar para que você consiga entender o contexto de tudo que eu vou falar aqui. Eu recebi uma paciente que estava com 10 quilos acima do peso normal dela e em algum momento da vida dela, quando ela tentou um processo de emagrecimento, ela fez com um programa detox. Ou seja, ela começou um processo de emagrecimento dela introduzindo um programa detox na qual ela precisava eliminar todos os alimentos que ela consumia, então ela começava a se alimentar por tantos dias com um grupo de alimentos, depois ela ia reintroduzindo os outros alimentos até que ela observasse quais eram realmente os alimentos que ela tinha maior sensibilidade, quais os alimentos que ela tinha uma fermentação a mais, qual que ela digeria melhor, e aquilo ali foi um grande reconhecimento para ela, um autoconhecimento com relação à resposta que ela tinha com os alimentos, mas ao final de um período ela voltou a ter os mesmos comportamentos de antes. Ou seja, ela passou por um processo de desintoxicação, ela adquiriu um autoconhecimento sobre como ela respondia àqueles determinados alimentos, porém, depois de um tempo, os hábitos antigos voltaram a acontecer. E dentro da consulta ela relatava que ela conseguiu identificar que os laticínios eram alimentos que ela tinha uma certa sensibilidade, ela não tinha uma boa digestão, em compensação o glúten não era o problema para ela. E depois daqueles episódios ela conseguiu ter um conhecimento melhor sobre como ela respondia, só que teve um ponto no qual me chamou muita atenção, como eu falei, que mesmo que ela tivesse tido esse conhecimento, aquilo não foi o suficiente para fazer ela parar de comer tais alimentos. Não foi o suficiente para mudar completamente a forma que ela se comportava com aqueles alimentos. Ou seja, ela adquiriu o conhecimento, mas ela continua tendo os comportamentos posterior àquilo. Quando ela ia num evento, ela não deixava de comer alguns alimentos que ela sabia que era um problema. Quando ela tinha uma festa, ela não deixava de beber, mesmo sabendo que aquilo traria um problema. E aí é bem interessante porque em muitos casos tem pessoas que sofrem grandes colaterais ao comer um grupo de alimentos. Então essa paciente, exclusivamente, ela tinha processos inflamatórios no corpo, ombro era inflamado, o joelho era inflamado, e sempre quando ela tinha uma má alimentação, no dia posterior ela sentia dores. E aquilo ainda não era o suficiente dela modificar aqueles comportamentos. Ou seja, ela continuava comendo os alimentos que ela sabia que não eram um problema. E isso é muito comum porque muitas pessoas, quando começam um processo de emagrecimento, elas começam a se prender num contexto de que determinados alimentos são um grande problema.
determinados alimentos vão levar a um processo inflamatório, por exemplo, então eu tenho que tirar esses alimentos da minha alimentação para que eu possa ter um máximo de resultado. E isso elas fazem. Só que, o que acontece? Por que muitas delas têm até resultado fazendo isso? Porque quando a gente vai olhar o cenário, quando a gente vai olhar o contexto que essa pessoa está inserida, e talvez você até reconheça isso com você, é uma pessoa que tem uma alimentação péssima, é uma pessoa que exagera muito no consumo de pães, no consumo de massas, no consumo de cerveja, ou seja, tem um alto consumo de glúten naquela alimentação. Além disso, tem outros hábitos que são também muito ruins, que intensificam ainda mais esse exagero, que é o sedentarismo, que é a falta de hidratação, que é um sono desregulado. E aí, quando essa pessoa ela começa um processo e ela introduz esse comportamento de retirar o glúten, retirar a lactose ou outro grupo de alimento, o que ela está fazendo? Ela está modificando um comportamento. Ela está falando para ela o seguinte: olha, agora eu não faço mais isso. Agora eu não consumo essa quantidade exagerada desse alimento. É natural que essa ação vai gerar uma reação positiva, vai gerar uma perda de peso, vai gerar uma perda de gordura. Isso é natural. Só que tem um problema. Esse comportamento, ele não dura muito tempo, porque ela passou anos e anos tendo aquele comportamento de comer muito pão, de comer muita massa, de beber demais. E aí ela entra num processo que ela vai começar a ficar em abstinência. E talvez você já conheça alguém que passou por isso, ou até mesmo você. A partir do momento que ela começa a entrar nessa abstinência, ela começa a entrar nessa necessidade de voltar a sentir aquele prazer que o glúten traz, que a cerveja traz, que os alimentos que ela comia traz, ela sente aquele prazer em dobro. Por quê? Ela ficou vários tempos sem aquele estímulo. Então é normal que ela fica mais sensível. Ou seja, ela volta a comer nas mesmas quantidades, só que com prazer em dobro. E isso leva ao quê? A querer cada vez mais. Então ela volta a fazer um ciclo de recompensação que ela acaba comendo o dobro do que ela comia. Então se ela comia muito, ela passa a voltar a comer ainda mais porque ela quer cada vez mais aquela recompensa. E aí aqui a gente entra num grande ciclo vicioso, onde essa pessoa ela passa a piorar aquele comportamento. E quando ela piora esse comportamento que já era ruim, ela está fazendo o quê? Ela simplesmente está intensificando os danos que aquele exagero causava no corpo dela. Então, se eu pego um alimento que é inflamatório, né, que tem um potencial de inflamar o corpo, e esse alimento ele só vai ter esse potencial quando ele tem uma grande quantidade, e aí quando a gente fala de comer um pão, por exemplo, não é capaz de inflamar o seu corpo. Mas quando a gente fala de 10 pães, sim, você vai ter um grande potencial inflamatório acontecendo. E quando você pega o pão, você pega o açúcar, você pega a cerveja, a massa, e você pega uma grande variedade de alimentos rico em glúten, rico em lactose, e você ainda tem outros tipos de comportamentos intensificando, sim, você vai ter um grande impacto na sua saúde, um grande impacto no desequilíbrio do seu metabolismo, do seu intestino, do seu corpo como um todo. Ou seja, o problema aqui não é o alimento. O problema é a quantidade que as pessoas comem desses alimentos e mais, a forma que as pessoas conduzem os seus comportamentos quando elas entram dentro de um processo de emagrecimento, por exemplo. Quando elas entram num processo de modificação de comportamento. É a pessoa que sai do ponto A e vai para o outro extremo. E é natural que isso volte na mesma extremidade que ela começou. O que eu quero chamar a sua atenção? O alimento, ele não tem nenhuma capacidade de desconfigurar os seus hormônios, o seu metabolismo e o seu organismo como um todo. A única coisa que tem esse potencial de desregular o intestino, desregular o metabolismo, desregular os seus hormônios, desequilibrar todo o teu sistema é você, através dos seus comportamentos e através dos seus hábitos.
Então, quando a gente fala de alimentos inflamatórios, a gente tem que saber que aqueles alimentos, eles sim têm um potencial de gerar uma inflamação, porém, eu tenho que ter o cuidado da quantidade que eu consumo daquele alimento. Porque não é o fato de eu comer um alimento daquele que tem um potencial inflamatório que eu vou estar inflamado. Até porque quando a gente fala de nutrição, quando a gente fala de alimentação, de saúde, eu tenho que levar em conta todos os aspectos que envolvem isso. Desde a minha saúde mental, desde a saúde do meu organismo e das coisas que eu faço ao longo do meu dia, como uma atividade física, como beber água, como o cuidado com o meu sono. Então não é um aspecto específico do alimento, é o contexto dessa alimentação. Então não tem nenhum problema se eu parto do princípio que eu vou começar a controlar a quantidade que eu estou consumindo daquele alimento específico que tem um potencial inflamatório. Eu vou começar a cuidar ainda mais das outras refeições, dos outros alimentos que eu consumo. Já que eu consumo um alimento que é inflamatório, eu também vou estar incluindo um alimento que é anti-inflamatório, para eu equilibrar esse contexto. Além disso, eu vou introduzir mais fruta, além disso, eu vou praticar uma atividade física, além disso, eu vou beber mais água, eu vou cuidar de todo o contexto que envolve a geração de saúde, que envolve equilibrar o meu organismo, que envolve potencializar o meu processo de emagrecimento. Quando você começa a entender e a observar o cenário dessa forma, nessa perspectiva, você para de tornar as coisas muito simplistas e isso te impede de ficar limitado, isso te impede de ficar restrito a uma única coisa que, na verdade, te leva a um grande problema, porque você simplesmente está se baseando numa coisa que não é para se basear. Não é para se basear em que o glúten é um problema, em que a lactose é um problema, em que isso é um problema. Não. O problema é o contexto que isso aqui está inserido. E é isso que as pessoas pecam. É nesse contexto que as pessoas vivem se sabotando e vivem tendo problemas cada vez maiores porque elas entram naquele famoso ciclo vicioso de restrição, compulsão, restrição, compulsão. Então, quando você entende que nenhum alimento é capaz de gerar um problema no teu corpo, desde que você controle a quantidade desse alimento, desde que você equilibre toda a sua alimentação, desde que você pratique outros comportamentos que vão melhorar ainda mais a qualidade do seu organismo, você simplesmente sai desse contexto de limitação, de restrição alimentar. Você passa de fato a viver uma forma muito mais leve, muito mais sustentável e de uma forma muito mais tranquila. E é assim que você consegue literalmente emagrecer comendo o que você gosta. E quando você emagrece comendo o que você gosta, você não tem mais efeito sanfona, você não tem mais compulsão alimentar e você não vive esse ciclo vicioso que a grande parte das pessoas que não entendem isso estão vivendo hoje e talvez você já viveu muitas vezes. Então eu convido você a passar a olhar nessa perspectiva, não tenha medo dos alimentos, não caia nessa asneira de que você tem que tirar alimento XYZ porque isso não funciona. Se funcionasse, essa seria a solução de uma boa saúde, de um bom emagrecimento, e o que a gente vê por aí não é essa a verdade. Se você gostou desse vídeo, clica no curtir para eu saber que eu gerei valor para você. Se você tem algum comentário para fazer sobre esse vídeo, se você gostou, se você tem alguma dúvida, deixa aí para eu saber. Isso vai me ajudar muito a trazer conteúdos mais direcionados para você. E, novamente, se você ainda não se inscreveu, aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscreva-se, logo ao lado tem um sininho e lá você vai garantir de receber o meu conteúdo e vai sempre receber a notificação de que um conteúdo novo foi publicado. E se você ainda não me segue no Instagram, me siga lucasrajão.nutri, lá eu posto minha rotina diária, minha alimentação e tudo que envolve esse meio do emagrecimento, mentalidade e alimentação.